Em meio à crise no INSS, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão ao presidente Lula. Direto então para Brasília, as últimas informações, repórter André Anelli aqui com a gente. André, boa noite para você, bem-vindo. Afinal, já há a escolha do novo ministro. Como é que foi o dia agitado aí em Brasília hoje? Bem-vindo, bom trabalho. Agitado mesmo, Tiago. Muito obrigado. Boa noite a você também. Bom trabalho. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Foi antes mesmo da Presidência da República que Carlos Lupe divulgou o pedido de demissão do Ministério da Previdência Social. Nas redes sociais, ele afirmou que estava entregando a função ao presidente Lula, a quem agradeceu pela confiança e oportunidade. Na postagem, Lupe disse ainda que tomou a decisão com a certeza de que o nome dele não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso. Ele afirmou que todas as apurações foram apoiadas desde o início por todas as áreas da Previdência, por ele próprio e pelos órgãos de controle. E, por fim, o ex-ministro disse esperar que as investigações sigam o curso natural, identifiquem os responsáveis e punam aqueles que usaram as funções para prejudicar o povo trabalhador, nas palavras dele. Essas manifestações foram feitas logo depois de uma reunião aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula com o próprio Carlos Lupe. Desde que a Polícia Federal revelou um desvio de mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS sem o consentimento dos beneficiários, a permanência de Lupe na Previdência Social ficou insustentável. Mesmo com o início da irregularidade em 2019, na então gestão Jair Bolsonaro, o presidente Lula demitiu o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, isso nos últimos dias, e agora o ministro Carlos Lupe, como forma de evitar um agravamento da crise no governo. Em nota e sem citar as irregularidades no INSS, o Palácio do Planalto informou apenas que o presidente Lula recebeu o pedido de demissão de Lupe e convidou o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro. Ele deve acabar aceitando esse cargo, já que atualmente ele era considerado o número 2 do Ministério da Previdência Social. Em instantes, a qualquer momento, deve ser publicado no Diário Oficial da União uma edição extra, a saída de Carlos Lupe e também a entrada de Volney Queiroz. Tiago. André, você fica monitorando, a qualquer momento você volta com mais informações. Então, mais uma troca no governo e o André nos informa em instantes. Vou chamar já o nosso comentarista, Cristiano Vilela, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Bom, Vilela, boa noite para você, bem-vindo. Ontem a gente falava muito sobre o ministro Carlos Lupe. Nos últimos dias já vinha muita pressão para o presidente Lula tomar essa decisão. Agora, o governo erra, essa decisão tinha que ter sido tomada lá atrás, porque o próprio presidente Lula escolheu o presidente do INSS e a revelia, vamos dizer assim, do ministro Carlos Lupe, mas agora veio a confirmação da saída dele. Vilela, bom trabalho. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse tipo de situação de crise política, de pressão política, especialmente ligada a escândalos de corrupção, muitas vezes, quanto menos tempo durar a permanência ou a fritura, o desgaste de um determinado ministro, é sempre melhor para o governo. O fato é que nós passamos os últimos dias tratando desse tema, a imprensa, as pessoas de uma forma geral, e esse desgaste ele cai no colo justamente do presidente da República. De todo modo, o presidente agiu, foi importante, o ministro Lupe agiu também, não houve ali nenhuma debandada do PDT em relação à base do governo, o que para o setor governista é importante, uma fratura envolvendo um partido de esquerda importante como o governo Lula faria com que realmente o coração do governo ele ficasse fragilizado. Então eu vejo que entre mortos e feridos o governo acaba se saindo bem e diante dessa mudança pode de alguma forma tentar virar a página desde que encontre uma forma rápida de ressarcir os prejuízos dos milhões de aposentados que tiveram as suas aposentadorias diminuídas por conta dessa fraude. O agora ex-ministro Carlos Lupe deixou o cargo, Vilela, dizendo que ele não é citado nessas denúncias, não tem envolvimento. Agora, o que se sabe é que ele e outros integrantes do governo foram alertados sobre essa irregularidade no INSS. Esse roubo
ao próprio erário, né, de qualquer forma. E a questão é a seguinte, ele é reincidente, porque em 2011, ainda na gestão de Dilma Rousseff, ele também deixou o cargo por causa de denúncias envolvendo ONGs. Ou seja, é algo que era esperado e é algo que o governo poderia ter tentado apagar esse incêndio bem antes, não é? Exato. E existem dois aspectos que são fundamentais a gente destacar e diferenciar. Um é o lado jurídico. O lado jurídico, naturalmente, é necessário provas, é necessário um processo, a apresentação da linha de defesa para que, eventualmente, você possa condenar ou não condenar uma pessoa. Agora, do ponto de vista político, especialmente em se tratando de um ministro de Estado ou de um secretário de Estado, de pessoas que não são detentores do mandato, mas são longamanos, são assessores, são representantes do chefe do Poder Executivo. Essas pessoas, em relação a elas, não pode haver nenhum tipo de questionamento que eventualmente recaia sobre o chefe do Executivo. E diante de uma situação como essa, onde houve um golpe tão significativo como esse e tão nebuloso, algo que afete milhões e milhões de pessoas, para a própria segurança do governo e para que o governo possa não perder mais capital político, o ideal justamente que fosse tomada uma medida rápida para que o governo pudesse o quanto antes virar a página pensando em se recompor diante de mais esse estrago. E um outro ponto, né, Vilela? A reforma ministerial vai sendo feita a fórceps, né? Porque recentemente a gente teve a queda de Juscelino Filho e agora a queda desse ministro Carlos Lupe, por causa dessas denúncias, no caso do INSS, algo gravíssimo. E aí é saber, será que essa reforma ministerial vai para frente? O governo deve promover mais mudanças, porque estamos há um ano do período de desincompatibilização para quem vai disputar a eleição no ano que vem, não é? Pois é, Thiago, você vê que tem situações na vida que a gente não pode ficar tardando, não pode ficar deixando para depois, tem que tomar uma atitude, senão muitas vezes a própria conjuntura acaba obrigando a você ir tomando determinados atos. Com relação à reforma ministerial, isso vem acontecendo de uma forma muito evidenciada, já tivemos aí diversas trocas, mas sem aquela coisa pensada, aquela coisa construída que deveria justamente ser o norte do governo, pensando em estruturar sua base nesses últimos 2 anos de mandato do presidente Lula e especialmente visando o processo eleitoral de 2026. O fato é que o governo acaba tendo que fazer substituições a conta gotas e sem construir aquele projeto político eleitoral que ele gostaria, que ele poderia almejar com essa reforma ministerial. E só mais um ponto, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas em relação ao INSS, né? O novo presidente do Instituto teve reunião hoje para discutir como que esse dinheiro vai voltar para o bolso dos aposentados e dos pensionistas. E uma primeira estimativa, esse número é novo, foi divulgado nessa sexta-feira, essa estimativa indica que cerca de 4 milhões de aposentados ou pensionistas tiveram os valores roubados das contas desde 2019, pelo menos é o que se sabe. E vai ser uma engenharia para devolver esse dinheiro, porque a gente já falou disso ontem, né, Vilela? Primeiro, é preciso recuperar esse dinheiro. Em segundo lugar, não sei se juridicamente, legalmente, se esse dinheiro não voltar para os cofres públicos, se o governo simplesmente pode pegar 4 bilhões de reais e distribuir para essas pessoas, né? Não sei se isso é legal ou não. Deveria ser, pelo menos para amenizar a situação dessas pessoas. Esse é o legal e é o correto a ser feito. O governo não pode passar anos até efetivamente reaver esses valores. Esses valores não serão reavidos por parte do governo do dia para a noite. Isso tudo virá a partir de um processo, a partir de uma investigação, é coisa que demora. O governo, que é quem realmente deve fiscalizar essas medidas envolvendo o INSS, errou em não fiscalizar, em deixar que esse golpe acontecesse. Ora, não é o cidadão comum que tem que ser responsabilizado por isso. O governo tem que ressarcir, através do Ministério da Previdência, aportando recursos no INSS para que o INSS faça esse ressarcimento. E aí, o governo federal, o INSS, vão correr atrás de reaver esses valores, mesmo que para isso demore. Agora, você vê que para as contas públicas, o governo que já tem dificuldade de equilibrar pratos aí para fechar as contas no 0 a 0, vai ter mais essa dificuldade com um número que ultrapassa, de acordo com estimativas, 6 bilhões de reais. E só mais uma questão para terminar essa primeira rodada de conversa, Vilela. Qual é o potencial político dessa história no ano eleitoral?
porque a gente acompanhou o governo em relação a providências que poderia ter tomado, os órgãos alertaram muito, nada foi feito, apesar dessa discussão, o que vai ser feito agora para reaver esse dinheiro. Qual é o potencial político? O governo sofre de que maneira com essa crise, que é uma crise gravíssima e que pode tomar mais contornos, pode ter uma amplitude, né? Pois é, Tiago. Uma vez um político antigo me falou, para pegar exemplos de casos rumorosos que foram famosos no Brasil, quando se trata de um escândalo como o dos precatórios, por exemplo, é difícil esse escândalo pegar na população, porque a maioria das pessoas não consegue compreender efetivamente do que se trata. Agora, quando se trata dos escândalos das ambulâncias, isso pega realmente na população, porque todo mundo sabe o que é, e especialmente se trata de um tema que é muito caro ao cidadão. No que se relaciona agora a esse caso envolvendo a Previdência Social, isso vai na mesma linha. É algo que pega no coração das pessoas, é algo que realmente todo mundo compreende e todo mundo passa a apontar o dedo para o governo por ter permitido, por ter deixado que esse tipo de situação acontecesse, prejudicando milhões de aposentados brasileiros e, com certeza, um caso como esse tem potencial de influenciar nos já combalidos índices de popularidade do presidente da República. É algo que o governo realmente vai ter que agir com rapidez para diminuir o dano causado por esse imbróglio. E por falar em dano, só mais uma colocação, até um ouvinte me mandou uma mensagem reclamando, dizendo que tinha muita gente falando que o que se desconta é mixaria. Não é mixaria, muito pelo contrário, porque são anos de descontos irregulares e essas pessoas vão ter que receber esses valores corrigidos. E a gente sabe, estamos falando de aposentados, pensionistas, mesmo que o recurso é um recurso muito pequeno, é um recurso necessário. Mais R$100 por mês é o dinheiro para se comprar um medicamento ou fazer alguma outra coisa, né? Com certeza, ninguém pode admitir que seja roubado nenhum centavo do seu cofre, dos seus proventos. Especialmente, aí nós estamos falando da Previdência Social, da aposentadoria de milhões de brasileiros que trabalharam uma vida inteira e que dependem desse valor. De uma forma geral, as aposentadorias no Brasil são baixas, são pessoas que realmente recebem esse valor e precisam e dependem desse numerário para comprar comida, para comprar remédios, para viver, especialmente na última etapa das suas vidas. Então, é algo que é inadmissível. Por isso que um escândalo como esse afeta em cheio, afeta o coração do governo e o governo vai ter que se mexer realmente para fazer com que esse escândalo não venha a macular ainda mais a situação política, que já é difícil. Então, você vê que mesmo num contexto como esse, onde o governo já vem penando, vem se equilibrando para retomar a popularidade, ele sofre um golpe muito duro com esse escândalo e talvez já caminhando realmente para um período eleitoral. Então, o governo precisa agir se quiser reverter o dano que isso pode causar na sua imagem nesse momento.